Jogador de saída do Goiás para a sequência da temporada, um atleta que até de certo modo era querido pelo torcedor, porque a diretoria do Goiás optou por esta decisão. Quero falar também sobre o volante Breno, ex-Goiás, que fechou com um novo clube da Série C do Campeonato Brasileiro, um cara que demonstrou grande futebol, mas não renovou no clube. Por que isso aconteceu? Quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito também desse assunto. E outro revelado nas categorias de base do Goiás, o meio-atacante Gustavinho, jogando muita bola lá no Red Bull Bragantino. Será que o Goiás tem um percentual desse jogador, que é natural aqui de Goiânia, revelado pelo Goiás? Por que ele saiu ainda na temporada de 2020? E um cara que, com toda certeza, nos próximos anos deverá render uma grana absurda para o Goiás. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca de 10 mil inscritos, que já está bem pertinho aqui no canal, e conferir o link também da Pix Brasil. Lá você ganha R$20 de graça para apostar como quiser, como por exemplo nesse jogaço sexta-feira, Goiás e Ituano, 9h30 da noite, com a vitória do Goiás na Serrinha, pagando 1,49 a cada real apostado, um empate a 3,68. Vitória do Novo Horizontino contra o Ceará, pagando 1,82. Vitória do CRB contra a Chapecoense, 1,89 e o empate a 3,15. Essas e todas as outras odds, além dos jogos, da Série B, você encontra a Série A, a Série C, os jogos do futebol europeu já na reta final da Champions League, campeonato inglês, italiano, alemão, é na Pix Brasil. O link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o volante Breno, revelado nas categorias de base do Goiás, hoje com 23 anos de idade, deixou o Verdão naquele momento pela porta dos fundos, não tem como ser diferente disso. Começa no profissional em 2019, naquele ano ele entrou em campo 15 vezes, 2020 naquela Série A muito ruim do Goiás. O Breno foi até uma boa surpresa no meio de campo, muito jovem, demonstrando uma boa habilidade, geralmente como segundo volante, 38 exibições, e desde 2021 começa a novela para a renovação contratual. Eu até falei com o Breno, se eu não estiver enganado, foi ainda naquela temporada de 2021 que o jogador ele se queixava, e até de forma correta, já que o salário dele inicial no Goiás não chegava nem a R$4.000 e buscava um aumento. A parte do Goiás é que o jogador pediu um salário, juntamente com seu empresário, muito fora da curva, ou seja, um salário muito alto. O jogador acabou negando esta versão da história, que era um salário condizente a um atleta que estava ali despontando no clube. O fato é que não houve renovação, e aí o Goiás, e essa mania horrorosa de colocar jogador para jogar com contrato curto, isso não se faz de forma nenhuma. Se o Breno já tinha um contrato só até dezembro, ele não tinha que jogar nem faltando 2 anos para o contrato. Sequer 8, 9, 10 meses como o Goiás acabou fazendo. Tanto é que ele fechou com o Botafogo para a temporada de 2022 e seguindo uma sina de jogadores que, assim, eu não vou falar que tem isso só no Goiás, eu não vou jogar a culpa no jogador, não vou fazer julgamento moral nenhum aqui no vídeo, mas existe uma certa tendência dos jogadores que saem pela porta dos fundos do Goiás não funcionarem mais, Eu não vou falar que o Breno não deu certo, longe disso, o cara tem em 23 anos de idade, já jogou no Goiás, no Botafogo, mas assim, se estivesse aqui no Goiás até hoje, com toda certeza, já seria um jogador mais completo, isso que eu estou querendo dizer. O cara tem sim, uma condição financeira boa, é jogador profissional, nisso daí, se chegar aqui e apontar que o cara fracassou, seria uma grande hipocrisia da nossa parte, uma crueldade muito grande, mas aquilo que se esperava dele não foi feito, mesmo indo para um clube grande, como o Botafogo, não jogou, foi emprestado ao Ceará no ano passado, até postou uma mensagem no seu Instagram, falando que aquele Breno, do Goiás, com boas atuações, iria retornar. E esse ano, tendo a possibilidade de recomeçar no São Bernardo, ex-clube aí do diretor do Goiás, o Lucas Andrino, emprestado até dezembro dessa temporada, onde também se encerra contrato no Botafogo. O fato é que esses jogadores que acabam não acertando com o Goiás, independente da forma, mas eu penso que assim, você sendo um jogador do clube, mesmo oferecendo um salário um pouco mais baixo, não é nenhuma aberração, a tendência de você continuar é mais fácil, a adaptação, o torcedor já gosta do jogador, já tem aquele carinho, a própria comissão técnica já te entende, o cara já está acostumado na cidade, ainda é muito jovem, pode ir para outra e acabar se surpreendendo negativamente. Então assim, penso que é uma decisão errada, que muitos jogadores acabam indo na onda do empresário. Jamais iria julgar alguém para tentar honestamente ganhar mais dinheiro, seja em uma contratação, em uma venda, não importa,
isso não está errado, mas existe essa certa ordem, vamos colocar assim. Jogadores como o Breno, até o Vinícius Lopes, né, rodando muito no futebol europeu. O Rodrigo, aquele volante ex-Goiás, foi pro Palmeiras, mas depois não conseguiu se firmar. Agora até que tá bem, né, lá na Tombense, mas assim, muito longe. Poderia ser um jogador do Goiás, por exemplo, até hoje. Tá? Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto. Mais um polêmico aqui nos vídeos. Seguindo no nosso vídeo, quero falar sobre uma saída no elenco do Goiás de empréstimo para a sequência da temporada, que é o volante Simeone. Jovem, né, nesta temporada acabou sumindo do elenco profissional do Goiás, tem 21 anos de idade e não entrou em campo nenhuma vez. Foi até emprestado ao Craque, né, já na reta final do Campeonato Goiano, onde também não jogou. No ano passado, realizou 3 partidas no profissional e uma na temporada de 2022. Esta informação foi confirmada pelo Vitor Pimenta, do Mais Goiás, um abraço aí pro Vitor, que garantiu que o jogador será emprestado a um clube chamado Laranja Mecânica, né? Esse time que é da segunda divisão do campeonato paranaense, então o Laranja Mecânica aí será um novo destino do volante Simeone. O contrato dele no Goiás vai até a dezembro desta temporada. É um clube que de fato é jovem. A intenção da diretoria do Goiás é a utilização com maior frequência do Simeone, já que um jogador, na minha opinião, até que completo, né? Não é para ser um titular na Série B, mas assim, seria um jogador que merece, tá? É um jogador que merece mais minutos. Tem só 21 anos de idade e agora tem na segunda divisão do Campeonato Paranaense pela frente. Acho que ele poderia até jogar uma primeira divisão de estadual tranquilamente. A questão é que nesse momento, né, já acabaram os estaduais, a janela aí fechada em quase todos os torneios, e indo para uma divisão um pouco mais inferior, mesmo que a qualidade técnica não seja tudo aquilo, há uma garantia maior, né, do camarada entrar em campo. Então isso pode ser um cenário positivo também para a sequência da trajetória do Simeone. 1,82 m de altura, volante, revelado nas categorias de base do Cruzeiro, clube do Rio Grande do Sul, acabou sendo contratado pelo Goiás na temporada de 2022. Boa sorte aí ao Simeone, tomara que consiga, né, jogar com maior frequência. Quem sabe voltando no ano que vem, um campeonato goiano, pode ser uma boa experiência, apesar que eu acho que ele já até merecia mais chances nesse ano de 2024. E um outro jogador também, para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, revelado nas categorias de base do Goiás, que vem jogando muita bola, é o Gustavinho, ou o Gustavo Neves, né? Geralmente os jogadores têm esse costume de mudar o nome depois que ficam um pouco mais badalados. Na temporada, ele que só tem 20 anos de idade, marcou 2 gols e deu 2 assistências em 21 aparições, sendo um jogador inclusive titular nas últimas rodadas, como por exemplo contra o Flamengo, contra o Souza na Copa do Brasil. Dos 21 jogos que ele fez nesse ano, 12 como titular. Um contrato até dezembro de 2027, e para quem não se lembra, o Gustavinho é sim revelado nas categorias de base do Goiás. Ele é natural aqui de Goiânia, jogou pelo time sub-15 e o sub-17 do Goiás, onde foi bem inclusive, tá? O Gustavinho em 2020 no sub-17 do Goiás, ele marcou 2 gols em 9 jogos, né, sendo inclusive uma boa peça no Campeonato Brasileiro da época. Eu falei com o Eduardo Pinheiro já a respeito desse assunto, ele garantiu o seguinte, que o jogador saiu antes do Eduardo Pinheiro chegar no Goiás, porém o Goiás manteve 30% do passe do jogador. Foi possivelmente um desentendimento do Goiás como empresário do atleta naquele momento, também em reta final de contrato, acabou que foi para o Red Bull Bragantino de graça, mas tem esse percentual de 30% que assim está bem conveniente, bem aceitável para a sequência da sua carreira. Hoje, no site Transfermarkt, o Gustavinho está avaliado em 2,5 milhões de euros, o que obviamente ele vale muito mais, né? 2 milhões daria aí menos de 12, 11 milhões de reais, é muito pouco para um jogador que só tem 20 anos, né? Poderia estar até hoje tranquilamente nas categorias de base, e no ano passado já pelo Red Bull Bragantino, logo no primeiro ano como profissional, marcou 4 gols e deu uma assistência em 39 jogos. Geralmente ele faz mais uma função como um ponta esquerda, um meia direita, um meia central também, já atuou desta forma, bate muito bem na bola, cruzamentos, também tem uma boa movimentação, acho que um jogador que tem potencial, até mesmo para negociações, por exemplo, envolvendo o futebol europeu. Acho que hoje o Red Bull Bragantino não vende, tá, o Gustavinho aí por menos de 30 milhões de reais, acho que não faz nem muito sentido, já que é um clube que prioriza esta formação. Lembrando, o Goiás tem 30% dessa quantia. Poderia ser 100%, está ajudando o Goiás hoje dentro de campo, com certeza, tá? Seria um titular aí absoluto na Série B do Brasileirão, mas alguns erros passados, né? Agora é tentar corrigi-los para frente e observar, né, esses jogadores que têm esse 1% alto. Pode deixar a sua opinião, vale lembrar, né, que depois que ele deixou o Goiás, ele chega para o Sub-17 do Red Bull, passa no Sub-20 e estreando no profissional no ano passado.
Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e ganhar R$20 de graça, esse bônus de boas-vindas lá na Pix Brasil, o link no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!